você tenha assistido a trilogia ou um dos filmes de nome Busca Implacável. No segundo filme dessa trilogia, o personagem, do ator Liam Neeson, ele passa o filme inteiro tentando resgatar a sua esposa que foi sequestrada por causa de uma vingança. Ele enfrenta perigos, ele viaja para longe. Você sabe que filme de ação é aquela coisa, uma hora capota o carro, outra hora faz isso, mas tudo, como diz o nome, para buscar novamente essa sua esposa, resgatar a esposa. O que movia aquele homem? O amor. O que sustentava aquele homem? O amor. O que fazia ele continuar, mesmo nos tempos mais difíceis? O amor. Mas esse exemplo não se compara a uma busca que a Escritura nos mostra, uma busca ainda mais profunda, um resgate ainda mais cauteloso, mais determinado e movido por um amor infinitamente mais poderoso do que o do filme. Em Oséias, Deus, sendo representado pelo profeta, ele manda ir em busca da sua esposa infiel, não sequestrada, não vítima, e resgatá-la na condição que a encontrasse. E tudo isso pelo quê? Por amor. O filme mostra a busca implacável de um homem pecador por sua esposa. Oséias nos mostra a busca implacável de um Deus santo e puro a um povo que o traiu. Da mesma forma, Deus demonstra uma busca implacável contra o pecado, em busca da sua noiva, que antes era o povo de Deus, hoje a sua igreja. A busca que nós veremos hoje é uma busca muito maior, muito mais implacável do que qualquer outro filme que o ser humano possa produzir. Irmãos, quando nós abrimos o livro do profeta Oséias, nós não estamos apenas diante de palavras antigas, mas diante de grandes expressões de Deus que são expostas. Expressões vindas de um Deus que ama, que corrige, que disciplina, que restaura. O livro de Oséias se passa em um momento crítico na história do povo de Deus. Nós estamos aqui no século 8 a.C., o reino já não era mais um só. Depois de Salomão, a nação ali foi dividida ao sul Judá, ao norte Israel, e é justamente ao reino do norte que Oséias é enviado. Ele profetiza durante os dias de reis como Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, e de Judá, e especialmente nos dias de Jeroboão II em Israel, onde ele foi enviado. Politicamente era um tempo de prosperidade externa, havia certa estabilidade, crescimento econômico, comércio ativo, mas espiritualmente era um tempo de falência moral. Israel estava vivendo uma prosperidade sem piedade e sem fidelidade a Deus. O povo havia se afastado do Senhor, o culto continuava, os sacrifícios eram oferecidos, os altares estavam em pé, mas o coração estava longe de Deus. E o recorrente problema que nós encontramos sempre nas Escrituras, referindo-se ao povo de antigamente, salta aos olhos novamente. A idolatria havia se tornado comum. O culto a Baal, o Deus falso cananeu, se misturava com a adoração ao Senhor. Havia sincretismo religioso, injustiça social, corrupção, violência, imoralidade. Era um povo chamado de povo de Deus, que ainda falava no nome de Deus, mas já não vivia para Deus. E é nesse cenário que Deus levanta Oséias, não apenas para falar, mas para viver a mensagem, para encarnar a mensagem. É uma história bíblica conhecida por muitos. Deus manda o profeta se casar com uma mulher infiel chamada Gomer. Ele tem 3 filhos de nomes estranhos: Jezreel, desfavorecida, não meu povo, que representavam realmente a forma que Deus via o seu povo naquele momento.
A vida conjugal de Oséias se tornou uma parábola viva da relação entre Israel e Deus. Assim como aquela esposa seria infiel ao marido, Israel havia sido infiel ao Senhor. E assim como o coração de Oséias seria ferido, e nós vamos usar aqui uma linguagem antropomórfica, que é atribuir a Deus características humanas para facilitar o entendimento, assim como o coração de Oséias seria ferido, o coração de Deus estava sendo desprezado pelo seu próprio povo. Percebam aqui, irmãos, o pecado de Israel não era apenas quebra de regras, mas era adultério espiritual, era traição espiritual, era trocar o Deus que os libertou do Egito por ídolos mortos, era abandonar o amor da aliança. Oséias, então, ele vai mostrar que o problema central não era político, não era econômico, mas era espiritual. O povo havia perdido o conhecimento de Deus. E aqui, conhecimento não é informação, mas tinha perdido o relacionamento, tinha perdido a intimidade, a fidelidade a Deus. Por isso, ao nos aprofundarmos no livro de Oséias, nós precisamos entender, este livro não é apenas sobre o povo antigo. Esse livro é um espelho para nós também hoje. Pensando naquele povo e em nós, como está o nosso relacionamento com o Senhor? Será que estamos vivendo realmente, podemos afirmar com propriedade que nós estamos vivendo em aliança com o Senhor? Oséias, ele revela um Deus que disciplina, mas que não desiste. Um Deus que fere, mas para curar. Um Deus que disciplina, porque ama com amor sem igual. Porque se há algo que marca esse livro, é a tensão entre juízo e misericórdia. Deus anuncia o exílio. E de fato, poucos anos depois, Israel seria exilado pela Assíria, mas ao mesmo tempo, Deus promete restauração. Por quê? Porque o amor fiel do Deus da aliança é muito mais forte do que a infidelidade do seu próprio povo. Irmãos, por meio de Oséias, Deus não apenas denuncia o pecado. A mensagem é encarnada na própria vida do profeta. E no texto que nós vamos ler, nós chegamos a um ponto ainda mais surpreendente. No capítulos 1 e 2 de Oséias, a infidelidade do povo é exposta e exemplificada por meio da vida conjugal do profeta. No capítulo 3, que nós vamos ler, nós vamos ver o que Deus faz diante disso. Oséias 3 é um capítulo de tamanho pequeno, mas de imensa revelação. O que Deus faz quando o seu povo o abandona? É isso que o capítulo 3 vai nos responder. No capítulo 3 nós veremos que o amor da aliança faz, o que o amor da aliança faz quando é traído. E o que encontraremos aqui não é apenas uma história conjugal, mas é a essência do relacionamento entre Deus e o seu povo. Agora sim, vamos ler o capítulo 3 de Oséias, 5 versículos apenas, que diz assim: Disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Comprei-a, pois, para mim, por 15 peças de prata e um homer e meio de cevada. Ele disse, tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim também eu esperarei por ti. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Depois, tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei. E nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Hoje nós teremos a grande bênção concedida pelo Senhor de meditarmos nesse capítulo, discorrendo sobre o tema que saltou aos olhos no primeiro versículo desse texto. O tema é o retrato do amor de Deus. O retrato do amor de Deus. E nós vamos discorrer sobre esse tema
em 4 partes, 4 pontos. E dentro deste amor maravilhoso, que em meio à infidelidade do povo busca, resgata, restaura, em primeiro lugar nós podemos ver no texto que esse amor, o retrato desse amor, revela uma ordem divina. Revela uma ordem divina. Disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher. É importante ver que a narrativa aqui, profética, ela começa com disse-me o Senhor. Pois todo o movimento e as ações descritas pelo profeta no texto, pois é um texto narrado pelo próprio Oséias, tudo começa com a palavra de Deus. Tudo que virá acontecer naquele presente e futuro não é iniciativa do profeta Oséias, mas de Deus. E isso é muito importante. Não é Oséias tomando a iniciativa, não é Gomer pedindo reconciliação, não é o arrependimento. A resposta é arrependimento. A reconciliação começa com Deus, em Deus. E o Senhor dá uma ordem direta, vai. Não é sugestão. Aqui é o imperativo, é a ordem. Nós temos no texto uma sequência de verbos no imperativo, que dão ordens. Porque em seguida, uma outra ordem direta e muito incisiva virá da parte de Deus. Vai e ama. Ama também aqui é uma ordem. E se nós formos pensar em todo o contexto, uma mulher que era infiel, que se prostituiu, que tinha abandonado seu lar, Deus não estava ordenando para Oséias levar a ela um amor romântico, mas Deus estava dando uma ordem, por causa de toda essa circunstância, uma ordem para ele dar amor, ordenando que ele a ame. E o texto, ele traz um destaque, outra vez, vai e ama outra vez. Aqui indica a continuidade do amor, apesar dessa quebra anterior que nós falamos aqui, apesar da traição. Isso revela algo profundo. Deus não está reagindo emocionalmente aqui, Ele está agindo segundo a sua aliança. E nós, lembrando que é uma representação do relacionamento entre o povo de Deus e o próprio Deus, nós vemos que o amor pactual, o amor da aliança, nós entendemos que ele não é sustentado por sentimento, mas por compromisso. Teologicamente falando, amor pactual é compromisso sustentado por decisão, não é emoção. E intencionalmente aqui, o texto destaca 2 coisas sobre Gomer, a esposa infiel de Oséias. Aqui há uma tensão, ela é amada, mas ela é adúltera. A mulher é amada, desejada, recebe sentimento de amor onde ela estava, onde ela está, mas também carrega um comportamento que faz da sua vida, que define a sua vida. Ela é adúltera, ela vive em adultério. Porque a palavra adúltera aqui, ela tem o sentido que descreve alguém que vive repetindo o mesmo erro. A identidade da mulher aqui, ela e seu comportamento estão em conflito aqui. Ela é amada, mas vive quebrando o amor fiel com o adultério. E o texto já conecta diretamente a ação de Oséias a uma ação de Deus. Ame, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses. Aqui cita o amor de Deus. E o amor e o modo que é usado a palavra aqui no texto hebraico, está referindo-se também a uma ação contínua em relação ao amor. Ação contínua daquele que ama. E aqui é o próprio Deus com seu amor inigualável. E essa é a chave interpretativa do capítulo. O amor daquele que é o amor é a causa da reconciliação de Deus prometida ao seu povo. O amor de Deus não é cancelado pela infidelidade do povo. A ordem de Deus carrega esse sentido por detrás. Isso aponta para a perseverança do amor, da aliança. A infidelidade, irmãos, não surpreende Deus. E não há nada no homem ou em qualquer outro ser
capaz de barrar ou quebrar a fidelidade de Deus à sua própria aliança. É por isso que ele ama. E agora vem um contraste. Embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas, o verbo olhem carrega a ideia de voltar-se intencionalmente, voltar-se para os deuses intencionalmente, não é acidente. Tem sentido de que o povo era inclinado a isso. Mas é interessante o uso das palavras aqui dentro dessa frase. Eles olham para os outros deuses, mas o que eles amam são os bolos de passas. Eles não amam os deuses, mas amam o que vem desses deuses quando participam dos rituais de culto a esses deuses. É aquela velha e conhecida e repetida ideia de que se ama as coisas da divindade, mas não se ama a divindade. E se os pecadores fazem isso com os ídolos, como o texto mostra, fazem também com o Deus verdadeiro. Olham para ele, mas amam o que vem dele. No caso do Deus verdadeiro, amam as bênçãos de Deus e não o Deus das bênçãos. Aquele povo aqui representado por Gomer no texto, se volta para outros deuses, porque se acostumaram a isso, mas Deus continua voltado para eles. Aqui está a verdade da graça, a verdade do favor imerecido de Deus com aqueles que pecam, que só buscam as suas bênçãos, que não o adoram, que não o amam. Mesmo assim, por causa do amor da aliança, ele continua fiel ao amor e ama esse povo infiel. Portanto, igreja, no versículo 1, nos mostra que a restauração começa em Deus, o amor é decisão obediente, a infidelidade é real e voluntária, a graça é perseverante. Sabe, igreja, Deus está vindo constantemente em nossa busca. Constantemente Ele repete as mesmas coisas. Eu amo por causa da minha aliança. Eu estou aqui para te resgatar. Deus está vindo constantemente em nossa busca, mas a pergunta é como nós temos reagido às constantes tentativas de Deus se reconciliar conosco. O que nós temos feito com isso? Nosso olhar, será que ainda está voltado para aqueles que estão ocupando o lugar de Deus na nossa vida? Nossos ídolos? Ou está em Deus e na pessoa dele que estamos interessados? É na pessoa dele que nós estamos interessados ou nos bolos de passas, no que vem das mãos dele? Estamos mais interessados nas bênçãos de Deus ou nos Deus das bênçãos? Deus nos chama hoje a uma avaliação de vida, pois se nós estamos vivendo assim, nós estamos em adultério espiritual. Mas o retrato do amor de Deus, ele revela para nós a ação persistente de Deus em nos buscar, para trazer-nos para perto dele novamente. Então, para você aqui, Deus está falando hoje uma palavra pequena e curta, mas que vai direto ao teu coração. Ele está olhando para você e dizendo: volte. Volte. Volte da maneira que você está, mas volte. Abandone os bolos de passas, abandone os ídolos, volte para mim. É isso que o Senhor está trazendo para você aqui nessa noite. Em que condição você deseja continuar vivendo? Qual é a condição que você deseja para a sua vida em relação a Deus? Essa é uma pergunta que vale a pena pensar. E nós olhando esse texto, nós chegamos a um segundo ponto. Um segundo lugar que nós podemos extrair do que nós entendemos que é o retrato do amor de Deus. Que o retrato do amor de Deus, ele também revela que há um preço a pagar. Olha o versículo 2. Comprei-a, pois para mim, por 15 peças de prata e 1,5 homens de cevada. Eu a comprei. É muito importante o uso desse verbo aqui, comprar no texto, porque sabe o que ele indica? Ele denota uma compra onde quem está comprando já sabe que está levando prejuízo no que está comprando. Olha só que interessante. E para isso ocorrer, é porque há uma importância grande no que está sendo comprado. E nós sabemos o que está sendo comprado aqui.
A mulher. O povo de Deus. Para isso ocorrer, há uma importância no objeto da compra. É ligado ao amor do verso anterior, quer dizer que esse amor é um amor que assume o custo do resgate. E a compra da mulher, que representa o povo de Deus aqui, nos leva a entender em que condições está o que se comprou. A mulher foi comprada por menos que o valor de um escravo no Antigo Testamento, porque se você pegar Êxodo 21, versículo 32, lá fala que o escravo valia 30 peças de prata. A mulher foi comprada por 15, metade do preço, e um pouco de cevada. Havia descido a uma condição social tão humilhante, mas que causou isso? O que causou isso foi a sua condição moral, o qual ela havia se colocado. E observa o contraste. Ela provavelmente estava entre esses que buscavam os bolos de passas no versículo 1. E agora, que era símbolo do prazer do culto pagão, agora ela é comprada com cevada, alimento humilde. A cevada era o alimento mais simples e comum dos pobres naquela época. E isso não se refere a ser um preço, negócio barato, mas o preço barato aponta para a situação deplorável que a mulher se encontrava. Ela não estava numa condição neutra, ela estava degradada, usada, acabada, escravizada, a mesma situação do povo de Israel naquele momento, espiritualmente falando. E Oséias paga o preço. O amor que compra é amor que assume o prejuízo. Ainda mais porque ele compra de volta, pensa comigo, ele compra de volta alguém que já era dele, porque ela já era esposa dele. Agora imagina o marido tendo que ir para resgatar por dinheiro, peças de prata, a sua própria esposa, a humilhação. Imagina a humilhação que Oséias se colocou para cumprir a ordem de Deus. O pecado não apenas ofende, ele escraviza. E a libertação exige preço. Esse exemplo de Oséias e Gomer, que representa Deus e seu povo, chega até nós. Chega porque um preço foi pago por nossos pecados e foi muito alto. Nossa condição em pecados era deplorável como a de Gomer. Escravos do pecado, imersos em delitos e pecados, caminhando a passos largos para o inferno, valendo ainda menos que Gomer. Com toda certeza você pode crer no que eu estou te falando. Nós tínhamos um preço ainda menor do que 15 peças de prata, se nós formos bem sinceros. Mas Deus em Cristo Jesus pagou o preço por nós e foi o valor mais alto que se conhece. Ele nos comprou. Foi o preço do sangue do Filho de Deus, foi a morte de Jesus na cruz. Deus nos comprou por esse valor. Mas hoje, sabendo disso, como nós temos escolhido viver? Eu acabei de dizer o preço que foi pago pela sua vida, mas como você tem vivido os seus dias? Será que ainda se comportando como adúlteros espirituais que se vendem por qualquer chance de melhora na vida? Apareceu uma oportunidade, se vende por causa daquilo. Como idólatras que se vendem por qualquer tipo de relacionamento, virando as costas para Deus. Como adúlteros que trocam a vida com Deus por bens materiais como ídolos. O preço pago por nossas vidas foi preço de sangue. E nós devemos nos lembrar disso constantemente. Deus, Ele nos ama e por isso pagou alto preço para nos tornar seus filhos. Então que a sua vida, meu irmão e minha irmã, que a sua vida possa valer para você, porque para Deus já vale muito, mas possa valer para você muito mais que 15 peças de prata e um bocado de cevada. Para Deus vale muito, mas deve valer também para você. Cristo paga por uma noiva que já era dele, por causa da aliança, eu e você. A igreja é a noiva. Oséias então está apontando para o padrão da redenção, que é um amor que paga o preço. Esse é o retrato do amor de Deus por nós.
Se amar exige pagar preço, Cristo pagou o preço por nós. Que possamos então honrá-lo com nossas vidas, não vivendo como pessoas baratas, quando de fato nós somos filhos caros, muito caros de Deus. E esse texto, ele é muito profundo. O retrato do amor de Deus revela a ordem divina de amar. O retrato do amor de Deus, ele revela que existe um preço a pagar. Em terceiro lugar, o retrato do amor de Deus também revela restauração. Mas não é uma restauração passiva, ou seja, restaura e deixa a pessoa entregue a si mesma, não. É uma restauração com propósito. Depois do pagamento aqui, vem a palavra no versículo 3. E lhe disse: Tu esperarás por mim muitos dias, não se prostituirás, nem serás de outro homem, assim também eu esperarei por ti. Oséias aqui, obedecendo a ordem de Deus, ele vai até a mulher, a compra pelo preço de mais barato que uma escrava, se dirige a ela com palavras importantes. Ele diz à mulher: Tu esperarás por mim muitos dias. O verbo esperar aqui vem de uma raiz no hebraico que significa permanecer. Esse verbo está no modo que indica uma ação prolongada de tempo. Então, por mais que em nossa língua nós não consigamos ter essa percepção, Oséias não está dizendo aqui simplesmente para ela esperar, mas para ela permanecer com ele. Não é apenas esperar, mas mesmo que tenha que aguardar algum tempo, é para ela ter o seu coração e as suas vontades nele, permanecer. Tanto é que nós vemos a junção da expressão muitos dias, ou seja, permaneça muitos dias, ou seja, esteja aqui integralmente, plena. Isso indica algo muito interessante. Indica que o que se propõe é realmente aceitar, passar por um tempo de processo de mudança, purificação, restauração. Oséias, ele precisava ter certeza da fidelidade de Gomer. E alguns comentaristas dizem aqui que ele estava até esperando um tempo para ver se ela não estava grávida, por causa dos relacionamentos, antes dele comprá-la de volta. E esse tempo aqui então provaria o real estado do interior de Gomer. É isso para que ela demonstrasse que realmente ela permaneceria ali. E depois disso, o texto, ele depois disso no texto vem uma dupla negativa que nós falamos. Não te prostituirás, não serás de outro homem. Pensando no processo, aqui nós vemos esse paralelo que intensifica. Não te prostituirás significa fazer uma ruptura com o padrão de vida anterior. Não serás de outro homem denota ser exclusividade, ter exclusividade total ao marido. Era o tempo para mostrar isso. Irmãos, o que Oséias está fazendo aqui é ter prova de que Gomer assumiria a sua parte no pacto, assumiria a sua parte na aliança, se ela se revestiria desse pacto. E como a mensagem de Deus é maravilhosa. Porque esse versículo termina dizendo, Oséias dizendo, representando aqui Deus, dizendo para o seu povo, ele diz: eu também esperarei por ti, eu também permanecerei contigo. Nesse processo de prova, eu também me guardarei para você, eu também permanecerei fiel a você. Mas como é claro que a vida de Oséias e Gomer é um exemplo da situação de Israel com Deus, o versículo 4 entra direto nessa representação, porque diz assim sobre um momento de Israel, não mais de Gomer, fala agora diretamente sobre Israel. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Ou seja, Israel permanecerá por um longo período de tempo sem o que humanamente os representava, tanto na esfera política quanto religiosa. Aqui nós temos uma sequência da palavra sem.
sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem governo, sem culto, sem sacrifícios, sem as coisas que representavam aquele povo. E se notarmos, Israel ficaria até sem as suas práticas idólatras, ou seja, sem os seus ídolos do lar. Era a confirmação do exílio do povo aqui, como ação disciplinadora de Deus. Não como sinal de Deus os abandonando, mas de tratamento de Deus a um povo infiel. Era Deus pedindo provas da fidelidade do povo no tempo de tratamento, assim como representava em Gomer. O casamento aqui é a metáfora da história de Israel. Isso ecoa o tratamento de Deus com Israel. Assim como Gomer, no verso 3, ficaria em um período de reclusão para ser restaurada, Israel ficaria em um tempo histórico para purificação, o exílio. Por isso, irmãos, trazendo para nós, quando nós olhamos para o que o amor de Deus nos revela, nós ficamos estarrecidos. Às vezes nós estamos tão distantes de Deus, e com o nosso coração, e com as nossas práticas infiéis diante de Deus, que Deus prepara um tempo como esse para nós. Ele nos leva à espera, ao deserto, a um tempo de esvaziamento. Algumas vezes Deus nos tira coisas, pessoas, estruturas, mas Ele faz isso para nos trazer de volta plenamente, assim como foi dito aqui a Gomer. Faz isso como disciplina para nos restaurar. Deus nos quer com Ele. Ele faz isso conosco quando nós estamos distantes, mas deixa claro para nós que Ele nos esperará fielmente. Ele deixa claro que Ele continuará fiel a nós nesse tempo que nós estaremos sendo disciplinados. Ele deixa claro que manterá sua aliança conosco nesse tempo, para que não apenas fiquemos em um tempo com Ele, mas que permaneçamos com Ele integralmente, assim como Ele permanece conosco. Será que você já passou por algo assim da parte de Deus? Será que atualmente você está passando esse tempo de disciplina para restauração? E como está o seu coração se você está passando esse tempo de espera? O que está aí dentro? O que arde mais forte nesse tempo de espera? Nesses momentos Deus está provando o nosso coração, para ver o quanto nós estamos realmente dispostos a mudar a nossa vida e permanecer com Ele. Mas Ele faz isso por amor, porque o retrato do amor de Deus revela a restauração, e a maioria das vezes a restauração vem de Deus. A restauração que vem de Deus, ela abala nossas estruturas de vida, como foi com Gomer e com Israel. Deus nos impõe tempo de solitude para alinhar o nosso coração, mas Deus faz isso para restaurar os seus filhos por amor. Deus não apenas nos tira da escravidão, mas Ele nos ensina a permanecermos na liberdade. Ele não só nos tira da escuridão, mas também nos ensina a permanecermos na luz, como seus filhos. Isso nos leva para Cristo. O povo de Deus no Antigo Testamento é a igreja hoje, nós somos a igreja, e a igreja que espera pelo noivo que é Jesus. O amor de Deus nos conduz ao noivo fiel que está purificando a sua noiva. E Ele faz isso, nos deixando nesse tempo de espera, no tempo de prova, mas por amor à sua noiva que somos nós. Hoje, nós temos rei, nós temos príncipe, nós temos sacerdotes, pois Cristo é tudo isso para nós. Nós não podemos nos esquecer disso ao passarmos pelas provas, pelo tempo de tratamento, de restauração. Deus está preparando nosso coração para permanecer nele por meio de Cristo e em fidelidade. O noivo, ele nos resgatou para nos santificar. Eu vou te falar uma coisa, santificar às vezes dói, purificar às vezes dói.
mexe com a vida, mexe com as estruturas, mexe com a família, mexe com a área financeira, mexe, dói. Mas é para nos aperfeiçoar, porque nós estamos no tempo de espera do Cordeiro. Aleluia. Que tenhamos sempre isso firmado em nosso coração e esperemos por Ele com confiança. E por último, nós já vimos que o retrato do amor de Deus, ele revela uma ordem divina, ele revela um preço a pagar, ele revela restauração, mas ele também, o retrato do amor de Deus, revela esperança. Quando nós falamos de esperança, nós remetemos nossa mente sempre a algo futuro. E esse futuro sempre foi parte do anúncio dos profetas. E não foi diferente aqui com a mensagem de Oséias. E essa esperança poderia ser um futuro próximo, quase imediato, ou futuro a médio prazo, longo prazo. Em Oséias, especificamente nesse verso, nós podemos notar que a esperança, essa expectativa, essa espera, também estava ligado a um futuro escatológico, ao tempo do fim. Oséias nos traz uma esperança escatológica. Olha o versículo 5. Depois de todas essas coisas, tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei, e nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Depois, tornarão. Esse verbo é um perfeito profético na língua original, que significa justamente isso que estamos falando aqui, ou seja, algo futuro, mas é certo, vai acontecer. Nós acabamos de falar sobre Israel ser exilado e tomado pela Síria, levado cativo, mas não se trata aqui apenas de um anúncio do retorno desse exílio, mas significa um retorno espiritual. Tanto é que o outro verbo importante aparece aqui no texto, eles tornarão e buscarão ao Senhor. Agora Israel buscará intencionalmente ao Senhor, aquele que ele traía, aquele que ele rejeitava, aquele que ele dizia não, aquele que estava chamando e ele dizia eu não vou. Agora Israel buscará intencionalmente ao Senhor. E a junção dessas duas ações aqui, nós podemos tranquilamente dizer que expressam a atitude da conversão, mudar de direção. Porque se tornarão para Deus, e não apenas mudarão a direção, mas buscarão ao Senhor. No capítulo, Deus foi quem tomou a iniciativa, no versículo 1. Agora é a indicação de que o povo retornará. Antes eles olhavam para os outros deuses, agora buscarão ao Senhor. O amor de Deus produz retorno e causa busca. O arrependimento aqui, ele não é forçado. Pela ação de Deus na vida do povo, esse povo foi convertido ao Senhor, estava indo para lá e voltaram-se para a direção do Senhor e tremerão. Aqui é uma mistura de reverência com santo temor a Deus. Deus está mexendo plenamente com a vida daquele povo, fazendo mudanças interiores no seu povo. Fato é que o texto mostra agora uma noção da parte desse povo. Eles tremerão por entenderem que estão na presença do Senhor e por entenderem a bondade desse Deus em suas vidas. O povo adúltero espiritualmente aqui, que enfrentará a disciplina de Deus, retornará ao Senhor depois disso. Essa é a mensagem do versículo. E voltará com noção plena de quem é o Senhor. O coração que experimentou disciplina, agora treme diante da misericórdia. Povo infiel que foi buscado, encontrado pelo próprio Deus, que for desse povo infiel. E a ênfase escatológica aqui, ela tem o seu ápice no texto, na sequência da busca do povo. Se você acompanhar, eles buscarão ao Senhor, conversão, e buscarão a Davi, seu rei. Davi já havia morrido há tempos.
Poderíamos então pensar que eles buscariam a parte de Judá para servir, agora vamos servir os reis de Judá, mas não. Esse texto está apontando para um outro rei. Um rei cujo reino se estende além das fronteiras de Judá e de Israel. Rei que tem o trono no lugar mais sublime do universo, aponta para o descendente maior de Davi, o Messias prometido, Jesus Cristo. A restauração final de Israel aponta para o reinado do Messias, a esperança verdadeira de Israel. E essa esperança, e de todo aquele que falha e necessita de restauração, continua sendo o Messias. Continua sendo Cristo. O amor de Deus não apenas reconcilia, ele conduz ao Rei. E esse é o nosso anseio hoje, irmãos. Essa é a nossa esperança. Pois é Cristo que nos faz retornar para Deus quando o nosso adultério espiritual nos consome. Ele não apenas nos compra, mas nos conduz ao Rei. Nós esperamos o dia em que o nosso Rei, o descendente de Davi, virá. O nosso tempo de espera é da primeira vinda até o seu retorno, e nós tremeremos diante dele. Hoje nós já trememos diante da bondade de Deus, ao olharmos para a cruz. Na cruz, a justiça foi satisfeita com a morte de Jesus. Na cruz, o amor de Deus foi revelado por esse povo adúltero, espiritualmente falando, desde os tempos mais antigos, o qual nós estamos incluídos. Pois o pecado nos deixa impuros, manchados, contaminados, mas o Senhor nos amou, nos resgatou, o Senhor nos comprou. Na cruz, a misericórdia se derramou, e quando contemplamos essa bondade, trememos. E um dia, tremeremos ainda mais diante da glória do Cordeiro. Tremeremos pela noção que Ele mesmo nos deu em Sua palavra, de quem Ele é, de como é grande a Sua graça. O nosso tremor será de reverência diante da glória, diante da graça. Os últimos dias reservam algo imensurável para nós. Essa é a esperança que o amor de Deus por nós nos revelou. A profecia de Oséias menciona os últimos dias. No contexto próximo, talvez aquele povo não tenha tido a noção do que aconteceria e talvez não tenha vibrado com o futuro profético. Hoje, nós entendemos o que nos aguarda e por isso nós vibramos. Nossa esperança tem nome. Nossa esperança tem nome. É Cristo. Nossa esperança se cumpre plenamente. Em quem? Em Cristo. Pois o seu retorno é certo, e os últimos dias para nós são a eternidade ao lado desse Deus maravilhoso, e é Ele mesmo quem garante tudo isso para nós. Como que está a sua expectativa diante de uma promessa dessa? E da certeza da volta de Jesus? Como está a tua esperança? Cristo voltará, isso é certo. Que nós estejamos tremendo para que logo esse dia chegue e nos aproximemos dele e da sua bondade. Aleluia. Quero concluir, meus irmãos, essa mensagem da parte do Senhor. Desde que quando nós olhamos para Oséias 3, nós não estamos apenas vendo a história de um casamento quebrado. Nós estamos diante de um retrato, o retrato do amor de Deus. No primeiro ponto, nós vimos que esse amor revela a ordem divina. Deus toma a iniciativa, Ele vai atrás, Ele manda amar de novo, o amor começa em Deus. No segundo ponto, nós vimos que esse amor revela um preço a ser pago. Oséias paga para resgatar Gomer. Não foi um amor sentimental, romântico, foi um amor sacrificial. E aqui o retrato começa a ganhar cores mais profundas, porque esse amor aponta para Jesus Cristo. Nós não fomos restaurados com palavras, fomos comprados com sangue. No ponto 3, nós vimos que esse amor revela restauração, não é apenas libertação do passado, porque se nós olharmos para trás, a gente vê
de onde Deus nos tirou. Mas não é só libertação desse passado, é reconstrução presente. Deus não nos resgata para nos deixarmos iguais. Ele nos chama para um tempo de reorganização, purificação, realinhamento do coração, e às vezes há silêncio. Às vezes há muitos dias de espera, mas até o deserto faz parte do amor de Deus. Você concorda comigo? Então, o último ponto nos mostrou que esse amor revela esperança. Buscarão ao Senhor e a Davi seu rei, é a promessa do rei eterno, do rei definitivo. Ficaram sem rei até que o verdadeiro rei viesse. Ficaram sem sacrifício até que o sacrifício perfeito fosse feito. Ficaram sem direção até que o filho de Davi assumisse o trono. O retrato do amor de Deus termina com esperança. Não termina com infidelidade, não termina com juízo, não termina na disciplina, termina nos últimos dias. Termina com o povo voltando, buscando, temendo, adorando. Irmão, se alguém aqui se sente como Gomer, há amor que busca. Se alguém aqui está no tempo dos muitos dias, há restauração em curso na sua vida. Se alguém aqui teme o futuro, saiba que há um rei no trono. O retrato do amor de Deus não está incompleto. Ele começou com a iniciativa, passou pelo preço, trabalhou na restauração e desemboca na esperança. E lembre-se de uma coisa, esse amor que pela graça Deus nos deixou falarmos hoje, esse amor tem nome, e esse amor é Jesus. Que Deus abençoe a cada um de nós.